Caros amigos, hoje é sexta-feira e como toda sexta-feira é dia de perguntas e respostas nesse canal. Hoje é interessante esse vídeo, é o tipo de vídeo que vale a pena ser visto, porque nós vamos falar só sobre coisas no sentido sexual da parada, entendeu? Vai ser então só perguntas assim, porque eu acho que é um assunto persistente, nós somos jovens, os hormônios estão a milhão, entendeu? Nós temos dúvidas, nós temos culpas, nós temos preocupações, a gente quer fazer as coisas certas e você percebe muitas jovens mandando perguntas e primeiro de tudo, eu quero agradecer você, a sua confiança comigo, para você poder mandar essas perguntas tão pessoais tantas vezes que eu recebo, que muitas me cortam o coração e eu oro por você para que você se fortaleça no Senhor cada vez mais. Algumas perguntas são muito doloridas e eu sei que tem jovens amigos sofrendo aí, é por isso que eu faço esses vídeos, eu tento responder da melhor forma possível. E eu gosto de falar sobre esse tipo de assunto porque tem tantas pessoas, tantas vozes falando sobre sexualidade, sexo, essas paradas, de uma forma tão maluca, que eu acho que vale a pena a gente também falar, talvez para trazer um pouco de sanidade para essa galera. Então as perguntas hoje vão ser sobre isso. Peço a sua atenção que você fique aqui. Não deixe de se inscrever no canal de cortes que está aqui embaixo, no canal em inglês também. O Davide também, hoje sai vídeo dele em italiano. O link está aqui embaixo para você se inscrever no canal dele. É Davide. Vieni qua fratello, vieni qua fratello. Isso, Davide. O canal em italiano sai vídeo hoje, lá se inscreve, manda para seus amigos italianos. Graças. Galera, vamos às perguntas então? Então vamos. Os combos de livro aí embaixo também. Olha só, as perguntas vão nesse sentido. Luca, quero pecar, fazer coisas do mundo, sinto muita vontade, mas não faço, o que fazer? Interessante, você é um ser humano, tem carne, você é filho de Adão, você nasceu nessa terra, sua carne é podre como todas as outras, você sente vontade de pecar, sua carne sempre sentirá vontade de pecar. Entenda uma coisa, sua carne não se converte, tá bom? Então isso é importante você ter, porque você precisa conhecer o seu inimigo principal, que não é um demônio, que é você mesmo, que é a sua carne. E por que é seu inimigo? E muitas vezes as pessoas que não estão no evangelho não entendem isso, porque elas falam, nós temos que fazer o que nós desejamos. Por quê? Nós entendemos que existe um caminho certo a se seguir, esse caminho é Jesus Cristo. Quando você crê em Jesus, você nasce de novo, você nasce espiritualmente. E você morre. Então você é crucificado com Cristo e você ressurge com Cristo. A sua carne deve estar crucificada, mas ela não se converte, entendeu? E ela milita, a carne milita contra o espírito. Então esses desejos que você tem são desejos desse mundo caído. No entanto, você, por mais que nunca deixe de ter esses desejos na sua vida, o desejo espiritual pode se tornar maior. Então, quando você nasce no Espírito, você precisa alimentar o seu Espírito para que ele se fortaleça e crucificar a sua carne para que ela para que ela perca força. Então, como você faz isso? Buscando ao Senhor e crescendo espiritualmente. Então, o fruto do Espírito cresce em você, o fruto do Espírito se torna mais forte, o seu Espírito cresce e com isso você vai tendo autocontrole, que é um fruto do Espírito, o autocontrole, para que você governe sobre a sua carne, para que ela não tenha mais força de decisão na sua vida, que você decida pelo Espírito e não pela carne. Então, se você tem esses desejos, é normal que você tenha, mas não é normal que eles sejam tão fortes e que o fogo seja tão forte que ele domine você. Isso que não é o normal, e é isso que o Espírito Santo pode fazer na sua vida para que você domine sobre a carne. Algumas coisas você tem que fazer o que Paulo disse para Timóteo: fuja das paixões da juventude, corra como Josué, com a mulher que queria Josué. Vem cá, Josézinho, vou te pegar. O que ele fez? Correu, corra, fuja das paixões da juventude, corra. Então algumas coisas você tem que correr, e principalmente no âmbito sexual, porque é tão forte em nós. Por quê? Porque a nossa carne, mano, quer fazer coisas, nós queremos. Aí a gente quer o tempo todo. Isso, a carne suga isso. Quer? Então você tem que fugir das paixões da juventude, você tem que correr e ir embora. É normal você sentir? Mas não é normal você ser abraçado por isso, tomado por isso. E isso por meio do Espírito você consegue vencer, entendeu? Você consegue viver uma vida pro Espírito, porque o Espírito traz vida e as obras da carne trazem morte. Quando você morre, deixa a sua carne crucificada e vive a vida do Espírito, aí você tem vida e alegria real, porque a carne não pode te satisfazer realmente, só o Espírito pode. Agora, existe um lugar perfeito para que você viva a vontade de Deus, porque sexualidade foi Deus que criou, sexo foi Deus que criou. Já falamos isso, escrevi um livro sobre isso, que logo está de volta aí para você. Mas Deus não fez o sexo só pensando no seu prazer, no seu orgasmo. Ele fez o sexo pensando em tudo. Então, o sexo dentro do casamento é uma bênção, é muito ótimo, é maravilhoso, é a aliança entre o homem e uma mulher. Não é só um ato praticado para um prazer momentâneo de 5 minutos, onde as pessoas são descartáveis e jogadas fora. Esse é o tipo de sexualidade que não traz satisfação real e traz dor e destruição para o nosso corpo. É o sexo que destrói o nosso corpo, que é o que a Bíblia fala. O pecado sexual é contra o seu próprio corpo, e é isso que acontece quando não é feito segundo a vontade de Deus, que é dentro de um casamento maravilhoso. Aí entra uma outra pergunta, que o cara pergunta assim: e se, olha só, nós vamos falar mais sobre sexo, nós vamos falar sobre mais pensamento, mas o cara pergunta: e
se quem transa com a namorada for para o céu? Cara, não é deixar de transar com a sua namorada que vai te levar para o céu, entendeu? Então você não quer dizer, não transo com a minha namorada, eu vou para o céu. Não roubo, eu vou para o céu. Não traio, eu vou para o céu. Não é isso que te leva para o céu. É a fé em Cristo. É o que Jesus Cristo fez na cruz por você, o sacrifício que ele pagou. No entanto, se você conscientemente, deliberadamente decide pecar contra a palavra de Deus, que te ensina que o sexo deve ser feito dentro do casamento, que te ensina que o sexo deve ser feito dentro de uma aliança real, que não é um namoro, que é muito diferente, que só entende quem é casado, sabe que o casamento é diferente de um namoro. Cara, é um pacto, é uma aliança real que não é como namoro. Se você deliberadamente continua pecando, sabendo que é pecado, e continua fazendo, não crê na palavra de Deus e continua fazendo, bem possivelmente você não está indo para o céu. E não é porque você está pecando, é porque bem possivelmente você não crê em Cristo. Porque aquele que crê em Cristo decide deixar as suas obras da carne, decidem deixar o pecado. Então, se você não tem nenhum tipo de remorso, você não tem nenhum tipo de arrependimento, você não acha que é errado, mesmo que a palavra diz, mesmo que você é exposto à verdade, mesmo que você conheça a verdade, conheça o evangelho, e você decide não fazer, e você acha que você está fazendo certo, indo contra o que a Bíblia diz, possivelmente você não tem a fé em Cristo, porque a fé em Cristo te leva ao desejo de obedecê-lo, de deixar o pecado. Então, quem transa com a namorada for pro céu, não é deixar de transar com a namorada que te leva pro céu, é crer em Cristo. E se, repito, você continua uma vida de pecado normal, sabendo que é errado, é bem provável que você não crê em Cristo. Eu não estou falando sobre acreditar, estou falando sobre crer, estou falando sobre decidir, deixar a sua vida e segui-lo, porque você sabe que Ele é seu Senhor, entendeu? Então é isso, sabe? A questão não é se o pecador não vai para o céu. Bom, bem provavelmente aquela pessoa que continua no seu pecado sem arrependimento não creu, e é isso que não faz com que ela vá para o céu. Agora vamos entrar numa questão, desculpa que está muito calor, o ventilador está desligado, eu começo a suar loucamente. É pecado pensar intencionalmente em sexo? Vamos entrar nessa área do pensamento que traz muita culpa para as pessoas. Bom, eu penso intencionalmente em sexo com a minha esposa. Por quê? Porque eu posso chegar em casa depois e ter um momento maravilhoso com a minha esposa, que faz bem pro nosso casamento, que é a vontade de Deus que aconteça no casamento. Agora, se você não é casado, me diz, o que te levará a pensar intencionalmente em sexo? Primeiro, você está perdendo tempo. Por quê? Você está pensando em algo que você não pode fazer. Outro, que você está trazendo pensamentos para você que não te levarão a um bom lugar. Porque são pensamentos de sensualidade que pervertem a sua cabeça ao invés de te alinhar. Por exemplo, é muito bom que eu e a minha esposa tenhamos uma vida sexual ativa, prazerosa. Isso faz bem para o casamento, isso faz bem para nós, traz felicidade para um casal. Mas para uma pessoa solteira, não te levará a lugares úteis para a sua vida. Primeiro, você sabe que você está te fazendo gastar energia com algo que você não pode ter. Você sabe que está te fazendo gastar energia com aquilo que você não deveria fazer, e você no final do dia não aproveitou a melhor forma do seu dia, a sua energia, o seu tempo, porque você está gastando com coisas erradas e você está pervertendo o seu próprio pensamento e jogando o seu cérebro contra você mesmo. E aí entra a questão de as pessoas que não conseguem, como acabar com os pensamentos e sonhos sexuais. O que eu vou fazer se eu tenho sonhos sexuais, entendeu? Essa é a questão. Quando você pensa intencionalmente, é um problema, porque você já está entregue à vontade, como o mesmo cara que transa com a namorada e pensa que não é errado. Você já está entregue a essa forma de pecado como se fosse algo normal, e não é normal, porque segundo a palavra não é normal. Segundo a vontade de Deus, não é normal. E se você deseja seguir a Cristo, você precisa tomar uma decisão de segui-lo e fazer com que a palavra diz. Agora, se você quer viver uma vida normal, você não deseja seguir a Cristo, não tem problema, não. Vai e vive, né? Eu não posso dizer para você, ser um moralista, dizer para você o seguinte: não, você não pode fazer. Você não pode fazer isso se você crê em Cristo. Se você crê em Cristo, você deseja fazer o que Ele quer que você faça. Você quer segui-lo. Agora, uma pessoa que não crê, faça o que quiser da vida, entendeu? Não é o que eu posso fazer? Não posso obrigar você. Mas você que diz crer, então, seja sincero com a sua fé e obedeça à vontade de Deus. Agora, o que acontece? Tem muitas pessoas que entram, que têm problemas, que pensam inconscientemente. E eu tive uma experiência terrível com a minha vida, que eu acho que dava para fazer um vídeo só sobre isso, de quando eu tomava muito LSD, né? Antes de me converter, eu tomava muito LSD. E eu tive muitas paranoias na minha cabeça, muitos pensamentos terríveis, muitas acusações terríveis, que me levaram a pensar que não teria mais salvação, não teria mais controle para minha cabeça. Não necessariamente na área sexual, mas, por exemplo, eu vou te
dizer sobre o controle de pensamentos, né? Que a pessoa fala, eu não consigo parar de pensar em sexo. Primeiro de tudo é interessante dizer, os especialistas dizem que o olho é parte do cérebro. Então o que você diz? O seu pensamento está muito ligado àquilo que você vê. Então se constantemente você deixe que os seus olhos vejam coisas sexuais, por exemplo, você vê pornografia, você fica olhando pra bunda dos outros na rua e olha de uma forma sexual, isso faz parte do seu cérebro. Então por isso que a Bíblia diz que o olho é a luz da sua alma. Se o olho for bom, o seu corpo é bom. Por quê? Segundo a ciência, os olhos são parte do cérebro, uma parte que o cérebro que Deus colocou. Então quando você coloca imagens sexuais diante dos seus olhos, automaticamente o seu cérebro funciona daquela forma. A partir do momento que você para de fazer isso, que você para de olhar para essas coisas, você para de ver essas coisas, você começa a mudar o seu cérebro também. Como eu disse, eu entrei numa paranoia tão grande de pensamento que eram paranoias mentirosas. Por exemplo, eu acreditava que as pessoas liam meus pensamentos. E isso numa paranoia de LSD. Quem tomou LSD sabe o que eu tô falando. Você pode entrar numa bad trip sinistra. E isso me levava a acreditar que as pessoas liam meu pensamento. E eu entrei numa prisão terrível. Agora, como eu comecei a mudar isso? Um dia eu li um livro do Augusto Cury que ele falava sobre os gatilhos do cérebro. E era necessário, dentro de 8 segundos, você responder aquele pensamento. Então o que acontecia? Quando eu pensava, por exemplo, que essa cadeira não era uma cadeira, que essa cadeira era um cachorro, por exemplo, eu tinha que responder, um cachorro. Não, eu respondi o meu cérebro em menos de 8 segundos, dizendo, não é um cachorro, é uma cadeira. E isso você vai abrindo outras janelas para o seu cérebro de pensamento. Você vai abrindo essas janelas de pensamento. Então você responde, você tem que responder os seus pensamentos. Então quando você tem um pensamento sexual, você responde. Por exemplo, você olha para uma mulher e você tem um pensamento sexual, ela não é um objeto sexual, ela é minha irmã, porque é o que a Bíblia diz. Tratem as pessoas, as mulheres como a sua irmã. Então você não quer ter relações sexuais com a sua irmã? Quer? Não quer. Então o que você faz? Você responde, não, ela é minha irmã, eu não quero fazer isso com ela, ela é uma pessoa tal. Você responde. E pode exigir de você muito trabalho, muita energia, até que você transforme a sua mente. Mas você responde. E assim é com tudo na sua vida. Você conhece o Evangelho, você sabe o pensamento de Cristo sobre as situações, e por mais que o seu cérebro esteja condicionado e acostumado a pensar de uma forma, você começa a responder o seu cérebro destruindo esse outro pensamento e criando novas janelas de pensamento. E assim você vai mudando e você vai deixando de ter uma mente tão contaminada pela sexualidade, que é o que o nosso país tem, as músicas que nós ouvimos são contaminadas pela sexualidade. Você vai deixando de ter e purificando a sua mente, transformando a sua mente, renovando a sua mente, segundo o Evangelho. Isso é importante. Isso é um exercício que deve ser feito continuamente. Posso dizer pra você, eu saí daquela paranoia, eu deixei de acreditar naquelas que as pessoas liam. Eu saí, era uma paranoia tão louca que Cristo usou a ciência pra me salvar. Foi um livro do Augusto Cury, um psiquiatra, um cara que estudou o cérebro, que me ajudou, que me salvou. Aquele livro me mudou a minha vida, porque eu pude ter liberdade de pensamento. E hoje ainda, se vem pensamentos que vão contra o Evangelho na minha vida, eu combato eles na hora. Em menos de 8 segundos, você respondendo a sua cabeça mesmo, e você vai abrindo essas janelas. E isso você vai conseguir purificar a sua cabeça, cara, pode ter certeza. Agora, nas perguntas também, por exemplo, a pessoa sente culpa por ter sonhos sexuais. Com certeza os seus sonhos, eles são condicionados a boa parte daquilo que você vê, o que você pensa durante o dia. Se você fazer isso que eu falei pra você agora, de responder, você vai ver que isso vai mudando. Mas, se você sonhar, não se culpe, porque a culpa gera mais culpa, que gera mais pensamentos, que gera mais coisas terríveis na sua vida. Então você não pode se culpar, você tem que entender que está fora do seu controle. O seu sonho está fora do seu controle. O que você tem controle? Durante o dia, para onde você olha, conforme você pensa, o que você combate na sua cabeça, o que você não quer pensar, o que você quer tirar da sua vida, entendeu? Isso você tem controle, e isso você consegue combater. Então não tenha culpa, a culpa ela é contra você, a culpa não é boa. Existe o arrependimento bom, existe a tristeza boa de quando você peca, mas quando você sente culpa por algo que você não tem poder de ação contra, como é um sonho, você está dormindo, isso é inútil. O que você pode fazer é mudar enquanto você está acordado e regar essas suas ações diárias com oração. Por isso que é tão bom você se manter orando, porque você mantém o seu cérebro falando com Deus. Quando vem outros pensamentos, e você não tem nem que se culpar sobre os seus pensamentos, você tem que combatê-los, não culpar, combatê-los. A culpa dá força para eles. Combata os seus pensamentos com pensamentos puros. Por isso que Paulo vai dizer, aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que vem do alto, nisso pensai. E isso é uma grande forma de renovar sua cabeça e combater isso. Não consigo parar de criar fantasias sexuais na minha mente, sempre cai no pecado. Entendeu? Você consegue, cara, você tem que combater isso. Vai exigir de você esforço, talvez meses, diariamente,
diariamente o esforço, mas vai valer a pena. E daqui a um tempo você vai olhar pra você e falar: nossa, nem acredito que a minha cabeça tá tão limpa. Vai por mim. Mas lembre-se, tira da frente dos seus olhos, tira do seu ouvido também. Feche as janelas da mente. Cubra-as com o evangelho. Por que, meus irmãos? Por que é tão importante falar sobre isso? E desculpa que eu tô suando muito, que tá muito calor, as janelas estão fechadas porque estão construindo lá as coisas lá fora. Por quê? Porque aparecem mensagens do tipo dessa, ó: marido não me procura um mês. Não me procura. Uma vez por mês é lucro. Minha autoestima morre a cada dia. Isso é triste, você entendeu? Isso é muito triste. Que é por isso que é tão importante a gente falar sobre sexualidade. Porque é triste. Você não quer ver um casamento assim. Você não quer ver uma pessoa que a autoestima acaba, que a alegria acaba dentro do casamento, de algo que foi algo tão bom que Deus nos deu. Por quê? Porque bem possivelmente existem todas essas coisas externas que antes do casamento não foram cortadas, sabe? Que o marido pode até não procurar a mulher por se sentir culpado pelos próprios pensamentos que tem, pelas ações, pelos olhares, pelo que faz, pornografia, não sei, e não procura a mulher. Ou porque não tem mais libido. Tantas coisas que o pecado destrói dentro de nós, destrói aquilo que é puro, aquilo que deveria ser bom, aquilo que deveria ser um casamento bom, sabe? Então por isso que nós falamos tanto sobre sexualidade aqui, porque não pode acontecer isso. Deus não criou o casamento para isso. Agora o que eu posso encorajar você, essa mulher, a isso? Olha, a culpa não é sua, entendeu? Você não pode trazer a culpa sobre você e deixar que a sua autoestima acabe, por mais que isso seja quase que natural acontecer. Mas conversa com o seu marido, cara. Conversa, tenta entender, fala qual é o problema. Prepare-se em oração, porque às vezes o problema é muito maior do que você espera. Entendeu? Talvez o problema que você vai ouvir é terrível demais. Se você quer que o seu casamento esteja bom, você precisa estar preparada para isso. Talvez ele tenha problemas com pornografia, sabe? Você está pronta para ouvir uma situação dessa? Se você ouvir uma situação dessa, você ainda quer lutar pelo seu casamento? Então se prepare em oração. Estando preparado em oração, converse com ele e seja um apoio para tirá-lo de lá, porque é óbvio que seu marido precisa de ajuda. Seu marido precisa de ajuda, porque não é normal que o marido não procure só uma esposa. Um casamento, pessoas jovens, sabe? Eu não abri o perfil da pessoa, mas dá para ver na foto que é uma pessoa jovem. Então assim, converse com seu marido e ajude a tirar ele desse calabouço. O evangelho é poderoso para restaurar qualquer situação. Tá bom? Meus irmãos, tem muitas mais perguntas sobre sexualidade, coisas, mas os vídeos ficam longos e eu quero te ajudar. Traga mais perguntas no Instagram, a gente conversa. Obrigado por estar aqui. Compartilhe esse vídeo se você puder. Se inscreva nos canais embaixo de cortes, que essas perguntas vão estar de cortes ali, vai ser tudo muito bom. Tá bom? Muito bom estar com você. Compre nossos combos, se inscreva no canal. Estamos chegando a 1 milhão de inscritos. Compartilhe o canal pra gente chegar nesse 1 milhão de inscritos. Que Deus te abençoe. Falou!